Boa tarde, meus amores. Olha a tia aqui de novo. Hoje a gente vai começar pela aulinha de história, tá certo? Vocês sabiam que no último dia 19 de abril, domingo, foi comemorado o Dia do Índio? Pois é, o índio que é essa figura tão importante na história do nosso país. Muito antes mesmo do pessoal de Portugal chegar no Brasil, os índios já eram moradores daqui. Foram os primeiros habitantes do Brasil, do nosso país. Quando a esquadrilha de Portugal chegou no Brasil, Pero Vaz de Caminha, que era escrivão, escreveu a seguinte informação sobre os índios. Podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 16, certo? Ele escreveu assim: a pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e nariz e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra seu corpo, e não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Então ele descreveu bem como eram os índios no ano de 1500. Eles usavam pouquíssimas roupas ou nenhuma, certo? E tinham o rosto pintado, ok? Olha só o exemplo. O rosto pintado, figuras geométricas, eles são bem detalhistas. Pintavam o rosto, usavam colares que eles faziam com sementes, coisas da própria natureza, certo? E olha só, pouquíssima roupa, tá vendo? Os índios viviam e ainda vivem em muitas regiões do Brasil. Antigamente eles viviam em todos os estados, mas infelizmente, com a caça, com as lutas, muitas tribos foram extintas e diminuiu muito a quantidade de índios no nosso país, ok? Vamos lá. Os índios vivem em ocas que eles mesmos constroem, com palhas e com madeiras, extraídas da própria natureza. E as ocas formam as tribos, que as tribos são formadas por famílias, geralmente as famílias dos índios mesmo. E as ocas são feitas, as tribos são feitas em formas de círculo, certo? O trabalho dos índios se resume em plantar, colher e vivem da pesca e da caça também. Eles pescam os peixes, caçam os animais da floresta, preparam a terra para o plantio, colhem o seu próprio alimento, certo? E eles caçam não é com arma de fogo não, tá, minha gente? Eles usam o arco e a flecha que eles mesmos constroem. Os índios, eles também costumam dividir o trabalho entre eles. As mulheres são responsáveis por colher, por plantar o alimento, por preparar as comidas e por fazer adereços, olha. Peneiras, cestos, balaios. Esses cocás são muito bonitos, né? São feitos com penas de animais da natureza, ó, bem coloridos. E servem para enfeitar a cabeça das pessoas, dos próprios índios, certo? E os homens, eles são responsáveis por preparar a terra para o plantio, são responsáveis por construir suas casas, esse é o papel dos homens, eles que constroem as próprias ocas, certo? Procuram caçar os animais e pescar o próprio alimento, ok? Eles fazem uso da natureza, por isso eles protegem tanto a natureza, porque a natureza é a fonte de alimento para eles sobreviverem. Temos uma atividade no livro falando sobre isso. Mas é importante também ressaltar, as línguas dos índios. Eles falam tupi, ugê, aruaque e caraíba. Essas são as principais línguas. Eles também falam outras, diversas, muitas mesmo. Vamos agora ver a atividade do livro. Na página 18, temos assim, primeiro, vamos ler um texto. Tia vai ler com vocês, tá certo? Índios, acompanhem daí. Índios, os negros da terra. Segundo os historiadores, quando Cristóvão Colombo saiu da Espanha com destino à Índia e chegou à América, enganou-se, chamando os filhos dessa terra de índios. E o termo índio acabou sendo, com o tempo, adotado para designar todos os habitantes das Américas. Então, olha que curioso. Quando Cristóvão Colombo saiu de Portugal, ele estava em direção à Índia para comercializar, que antes eles faziam muito isso antigamente pelos navios, né?
Mas ele acabou desviando a rota e chegou aqui no Brasil, nas Américas. Só que ele pensava que era a Índia, então ele chamou os habitantes daqui da nossa terra de índios, por pensar que era na Índia. E acabou que o termo pegou até hoje, né? No Brasil, no entanto, no início do chamado descobrimento, os povos daqui eram chamados negros, por não serem brancos como os portugueses, franceses, holandeses e espanhóis, que aqui transitavam. E, por lembrarem os africanos, já conhecidos daqueles povos, eram os negros da terra, assim conhecidos nos primeiros séculos após a chegada dos portugueses, principalmente na região de São Paulo, lá na região sudeste. Contudo, a nomeação variava de lugar para lugar. Na região baiana, onde eram escravizados ou aliciados para tirar o pau-brasil, a importante árvore que tem no nosso país, ficaram conhecidos como Brasis ou brasiliense, ou seja, gente da terra do pau-brasil. Os nomes variavam também de acordo com o povo ou a etnia. Por isso, os índios eram chamados de negros da nossa terra. Vamos lá. Na letra A tem assim, ó. Por que os povos que viviam nas Américas foram chamados de índios? Tem aqui no comecinho. Lembra que tia ressaltou agora? Procurem e respondam. Letra B. Por que na região baiana eles foram chamados de Brasis ou brasilienses? Pensem aí, procurem no texto, tem tudo isso aqui. Segundo, observe as fotos que mostram algum trabalho realizado por indígenas. Escreva com que materiais eles confeccionam os objetos que precisam. Olha só, acompanhem aí no livro de vocês. Tem uma mulher usando a palha do coqueiro e olha o que ela fez. Esses cocás bonitos, ó. Então, vocês vão colocar aqui quais foram os materiais utilizados para fazer esses objetos, certo? Virando a folha, na página 19 tem assim. Ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. Ó, tarefa dos homens e tarefa das mulheres. Aqui tem pescar, fazer redes, fazer potes e tigelas de barro, derrubar a mata para o plantio. Então, vocês vão ver aqui o que é tarefa dos homens, o que é tarefa das mulheres e liguem corretamente, certo? Na quarta questão tem assim, pesquise e responda. Sobre a foto de ocas, escreva quais foram os materiais utilizados para a construção delas. Lembra que tia falou o que é que os homens usam para fazer as ocas? O que é que eles extraem da natureza, certo? Vocês vão colocar aqui o material utilizado. E no quinto, responda as alternativas abaixo. Letra A. Os brasileiros conhecem os indígenas? Sim ou não? E na letra B, que comentário você faria sobre o fato de o Brasil ter sido descoberto se já existiam indígenas aqui quando os portugueses chegaram? E aí, o Brasil foi descoberto ou não? Vocês vão comentar sobre isso aqui embaixo, na letra B, certo? Sexta questão. Escreva respostas a cada uma das questões. Letra A. Quem foi que descreveu os indígenas ao rei de Portugal? Quem foi que escreveu aquela cartinha? Quem foi o escrivão? Qual o nome dele? Procurem e escrevam aqui. Na letra B. Como foi feita essa descrição dos indígenas para o rei? Então, vocês vão pegar aquele trecho da cartinha e copiar aqui, certo? Pronto, pessoal. Por hoje é só. Uma boa atividade para todos.